Paz e alegria a todos os irmãos. Nós vamos ter hoje a oportunidade de mais um estudo realizado pela nossa Casa Espírita, que nós possamos elevar o pensamento a Deus. Senhor, Pai Celestial, de infinito amor e bondade, graças te damos pela oportunidade bendita de termos a doutrina espírita em nossas vidas como fonte de esclarecimento e consolo, e que possamos aprender hoje mais um pouco e que esse aprendizado possa se converter em ações. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos passar para o estudo de hoje. Muita paz. Boa noite, muita paz a todos. Vamos essa noite estudar um pouco mais e o estudo dessa noite será Depressão à Luz do Espiritismo. E para isso, vamos assistir a um pequeno vídeo que fala o que é a depressão. O que acontece com a pessoa deprimida? Vamos ao vídeo? O que é depressão? Muito se fala de depressão e mesmo com uma grande fonte de informação ao nosso alcance, as pessoas ainda não têm um conhecimento fundamental do que ela realmente é. Já pararam para pensar sobre a importância da nossa saúde mental? Eu tenho certeza que muitos de vocês sim, porque ela afeta a nossa rotina, nossas relações, nosso trabalho, nosso desempenho, em tudo. E por que a depressão é tão difícil de ser compreendida? Ela é diferente daquela tristeza passageira, da vontade de não fazer nada ou da alteração de humor. É perfeitamente normal ter altos e baixos durante os dias, mas ter depressão é completamente diferente de estar deprimido. A pessoa deprimida pode sentir uma tristeza desencadeada por algum fato determinado e cotidiano, até realmente assimilar o que está acontecendo, carregando esse sentimento por alguns dias, mas nada permanente. A tristeza é um sentimento momentâneo, considerado até saudável pelos médicos. Ela ajuda na compreensão das perdas ou sofrimentos ocasionais. Mas, para responder a pergunta de uma maneira simples e objetiva, depressão é uma doença, como um vírus que se instala nas suas células, um veneno. Não é apenas psicológico, como muitos acreditam, mas é também um processo químico do nosso cérebro, que desencadeia uma série de reações em nosso organismo. Acontece devido à reação de neurotransmissores de forma desequilibrada, desde a sua deficiência até a alteração dos níveis de alguma depressão. É a diminuição nos níveis desses neurotransmissores, responsáveis por transmitir informações entre os neurônios, especialmente relacionados à regulação de humor, energia, sono e motivação. Sendo assim, para explicar de uma maneira mais simples, com menos mensageiros, as comunicações entre os neurônios e a regulação de suas funções ficam prejudicadas, e a partir daí, o corpo e a mente começam a sofrer as consequências. Mas por quê? Por que essas reações acontecem? Não dá pra dizer exatamente como começa, porque as razões são várias e às vezes elas acontecem simultaneamente, como por exemplo, questões emocionais não resolvidas, a perda de um ente querido, dificuldade de superar algum tipo de problema, mudança indesejada de vida, meta profissional não atingida, ou até mesmo se cobrar excessivamente. E os principais sintomas da depressão também podem variar. Apatia, que é a indiferença e a insensibilidade, principalmente com outras pessoas. Perda do prazer nas atividades, como assistir um filme, sair com os amigos, ler um livro, jogar videogame. Humor deprimido, tristeza, se sentir vazio, sem esperança, perda de energia e cansaço constante, irritabilidade, lentidão, problemas de sono e alteração de peso, dificuldade de concentração, ansiedade, angústia, insegurança e pessimismo. E, o mais grave de todos, o pensamento suicida. E é muito difícil falar de depressão sem falar de ansiedade, ou vice-versa, porque não são quadros opostos. Têm sintomas em comum, podem aparecer na mesma pessoa, e um pode causar o outro. Ficar ansioso de vez em quando é normal, mas a ansiedade se torna patológica, ou seja, doentia, a partir do momento que passa a atrapalhar a vida da pessoa, impedindo que ela consiga enfrentar situações simples, mas que por conta da ansiedade se tornam ameaçadoras. Pode variar entre fazer uma prova na escola e até mesmo não conseguir sair de casa, por exemplo.
A nossa geração se cobra, se pressiona e quer tudo na hora. Criamos expectativas altas e outros também criam expectativas sobre a gente. Estamos numa corrida contra o tempo para obter sucesso, mesmo às vezes sem nem sabermos direito o que a gente quer. A gente esquece de respirar, de sentir. Agora imagina você ter tudo o que você sempre quis. Morar no lugar dos seus sonhos. Ter uma família, dinheiro, estabilidade. E ao mesmo tempo não ter nada. Estar rodeado de pessoas e se sentir completamente sozinho. Comer, mas não sentir o gosto da comida. Se você não consegue se imaginar assim e nunca se sentiu assim, ótimo. Significa que você provavelmente não tem depressão, mas você não conseguir se colocar no lugar do outro que passa por isso, não significa que o sofrimento dele não é verdadeiro, ou que essa pessoa tá querendo chamar a atenção, procurando motivos pra chorar, reclamando de barriga cheia, ou que o que ele sente não é real pra ele. Depressão não é frescura, é uma doença, e pode afetar qualquer pessoa, independente social, sexo, raça. A OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que os casos de depressão estão aumentando globalmente 18,4% desde 2005. E até 2020, a doença será a enfermidade mais incapacitante no mundo todo. E a pergunta que fica é, já que estamos falando de uma doença, existe prevenção? O que eu posso fazer se eu começar a me sentir deprimido ou ansioso? Bom, vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que a depressão não é somente psicológica, certo? Que ela possui uma explicação e um processo químico. Partindo dessa premissa, existem algumas atividades que você pode fazer para se prevenir. Uma delas é exercício físico. Atividades físicas elevam o nível de serotonina, que é o mensageiro que eu falei no começo do vídeo, e também endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Ele melhora o sistema nervoso central, proporcionando a elevação da autoestima, reduzindo sintomas depressivos e de ansiedade, além de manter o controle do apetite. Acontece também a ativação do metabolismo cardiovascular, vários tipos de alterações hormonais e entre outras. Esse tipo de movimentação no corpo faz com que também existam alterações no cérebro, contribuindo para mudanças positivas em nosso estado de humor. O exercício físico leva a um aumento dos níveis de energia e ajuda também a ter uma boa noite de sono. A prática da atividade física acelera a regeneração neuronal, e essa é uma das razões pela qual ela pode ajudar na prevenção ao transtorno depressivo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam feitos pelo menos 150 minutos de exercícios físicos moderados por semana. Outra maneira de se prevenir é cuidar da sua insônia. Uma boa noite de sono pode resolver muitos problemas. E dormir pouco pode literalmente ferrar o seu cérebro. Por exemplo, a falta de sono afeta a saúde mental porque não permite que o cérebro processe as novas memórias adquiridas e organize as mais antigas, o que pode vir a colocar a pessoa em um ciclo vicioso de pensamentos negativos e repetitivos. A falta de uma noite bem dormida também pode fazer você desenvolver doenças mentais e ter mais dificuldades de tratá-las. O corpo responde à falta de sono de diversas formas, e o reflexo na saúde mental é uma delas. Se você se identificou com os sintomas mencionados, ou que conhece alguém que possa estar passando por uma situação parecida, procure e ofereça ajuda. O primeiro passo é sempre procurar um especialista. Se você não conhece ninguém ou não sabe por onde começar, na descrição desse vídeo aqui embaixo tem uma lista de entidades que podem te atender de graça, até pela internet. Num vídeo que ainda vai sair aqui no canal sobre ansiedade e depressão e com uma psiquiatra convidada, falamos sobre a importância do acolhimento de pessoas que sofrem. Pelo fato de não serem visíveis, as doenças mentais sofrem bastante preconceito. As pessoas que sofrem desses males ainda têm muito medo e vergonha de buscar ajuda. Ainda é um estigma do senso comum pensar que só gente louca vai no psicólogo, por exemplo. Eu acredito que uma das razões pelas quais sentimos medo ou estranheza de alguma coisa é porque não compreendemos como esse algo realmente funciona. Eu espero que esse vídeo tenha jogado um pouco de luz num assunto que, na minha opinião, merece ser mais discutido e levado mais a sério. Como sempre, um beijo pra quem quiser e até amanhã. Falou! Então, como podemos ver, nesse vídeo tão esclarecedor sobre os sintomas da depressão, sobre as questões da pessoa deprimida, nós vemos que a depressão ela tem vários sintomas. É isso que a gente viu lá, que falta dos hormônios, a questão da serotonina, e temos os sintomas como a perda dos interesses pelo prazer da vida. A pessoa deprimida, ela começa a se sentir frustrada,
sem vontade de nada, as atividades corriqueiras que ela fazia no seu dia a dia, ela não tem mais interesse em fazer. A falta de concentração, ela não consegue se concentrar nas suas atividades, ela fica angustiada, ela perde a sintonia com a tarefa. Por essa razão, às vezes, ela acaba deixando de realizar determinadas tarefas, pela perda da concentração. Ela também tem dificuldade nas tomadas de decisões. Decisões simples do seu dia a dia, ela já não consegue mais tomar sozinha, ela está sempre precisando de uma opinião. Até para colocar uma roupa para sair, ela tem dúvida. Não é aquela dúvida corriqueira que a gente às vezes, bota, a mulher, principalmente, gosta de se vestir e ouvir a opinião do outro. Mas na sua mente, ela já tem uma ideia do que vai fazer, do que vai usar. O deprimido não, ele não consegue se decidir, ele precisa da ajuda. Até para decidir se vai tomar um sorvete de chocolate ou de coco, ele fica na dúvida. Uma outra característica também do deprimido é a questão da insônia. A insônia começa a provocar reflexo no seu dia a dia. A falta de disposição, ele não tem capacidade de reagir. Ou então aquele sono, aquela sonolência que o prende à cama, que ele não quer mais sair da cama, ele quer ficar ali naquele quarto escuro com as janelas fechadas, e isso vai fazendo com que o seu ambiente fique cada vez mais sombrio, mais triste. E ele também, uma outra característica interessante, é a perda do apetite. O gosto da comida já não é tão saborosa, o cheiro é meio estranho, ou então ele começa a ter vontade de comer exorbitantemente, comer, e tudo em excesso a gente sabe que não é bom. Uma outra característica também, eu estou colocando essas características para que a gente observe os nossos companheiros, nossos amigos, que de repente mudou a sua forma de agir, para que a gente possa observar o que está acontecendo. Então, são alguns sintomas que podem levar a gente a pensar que a pessoa esteja numa depressão. A fadiga, A pessoa com depressão, com qualquer atividade, ela se sente exausta. E ela nem percebe que ela é a questão de depressão. Por isso, a necessidade da gente sempre, ao sentir algumas coisas que não é o nosso normal, a gente ficar em alerta e procurar a ajuda necessária. A autoestima, então, do deprimido fica muito baixa muito, é a depressão, sabe? Aquela questão dele ir se afundando. Ele não se considera útil, ele acha que ele não tem valor, E ele vai entrando nessa sintonia de angústia, de depressão, sem entender. E às vezes, quando as pessoas chegam e perguntam o que está acontecendo, ele coloca, não, eu seria mais feliz, sabe? Se eu fosse casado, ou aquela minha mulher, aquele meu marido, eles é que me fazem ficar assim triste, aborrecido, angustiado, com falta de humor. Então, ele começa a colocar justificativa pelos seus sentimentos, pelas suas angústias em terceiros, que é uma forma dele se justificar o que está acontecendo na vida dele. Ele não entende, muitos não se reconhecem doentes, E aí eles também têm muito medo de se reconhecer doente. Por quê? Se esses sintomas, assim como outros que nós vimos no vídeo, podem ocasionar problemas no trabalho dele. E aí ele pensa, se eu apresentar uma doença, eu vou perder meu emprego. E às vezes, muito mais do que isso, eles ficam preocupados com o que as pessoas vão pensar se ele
se descobrir deprimido, com o estágio de depressão. Aí vocês podem pensar, mas que coisa, mas por que isso? A pessoa está deprimida, ela precisa se cuidar. Sim, com certeza. Mas, infelizmente, muitas pessoas agem de forma equivocada com a pessoa que está em depressão. Pois eles acham que as pessoas que estão em depressão são malucos. Por quê? A pessoa que está em depressão, ela precisa procurar um especialista. E quem é o especialista para o assunto de depressão? É o psiquiatra e o psicólogo, que vão fazer análise, vão verificar os seus hormônios para verificar se está tudo dentro de uma normalidade. Mas aí o deprimido, ele fica com receio. Por quê? As pessoas vão pensar o que dele? Que ele está maluco? Porque as pessoas acham que quem se trata no psiquiatra ou no psicólogo é porque está maluco. Mas, graças a Deus, algumas pessoas já conseguem entender que não é isso. A questão é de saúde. E a gente precisa procurar as pessoas que estudaram para isso. Assim como a gente precisa respeitar esse nosso irmão. Por quê? Quando uma pessoa está com diabetes ou está com pressão alta, a gente encaminha eles para os seus médicos, não é? E aí essa pessoa passa a tomar o seu medicamento para viver com uma vida mais saudável. E todo mundo apoia, concorda plenamente. Olha, não esquece de tomar seu remédio de depressão, de pressão. Não esquece de tomar seu remédio para diabetes. Olha, controla seu açúcar, controla o teu sal, para que você não tenha problema de saúde. E reforça que ele precisa se cuidar. Mas quando é o caso do deprimido, a pessoa acha que é preguiça, que é má vontade, que ele não quer fazer porque ele não quer. E aí julga. E esse julgamento faz com que o deprimido se puxe cada vez mais para baixo. Cada vez ele se torne mais deprimido, porque ele se sente mal amado. E muitos, com isso, começam a mascarar os seus sintomas. Ele mascara, ele coloca para o mundo uma máscara da felicidade, da alegria, que está tudo bem, está tudo tranquilo, que é a depressão mascarada, que acontece muito mais nos homens. Mas por que nos homens? Até pela questão da criação. Muitas famílias educam seus filhos, principalmente os meninos, para serem fortes, corajosos, que não podem chorar, que não podem ter medo, porque eles são homens. Então eles crescem com isso na sua cabecinha. E aí, no momento em que eles estão angustiados, com medo, tristes, eles não expressam isso, porque eles têm medo. Afinal de contas, eles são homens, eles não podem expressar esse sentimento. E aí eles mascaram a sua depressão. E isso é muito ruim, porque acaba acontecendo casos de suicídio. O suicídio é um mal muito comum às pessoas que estão em depressão. E a depressão é um mal do século. É uma pandemia que está acontecendo, porque as pessoas não procuram ajuda. E elas precisam procurar ajuda para se tornar pessoas mais felizes. E às vezes o suicídio de algumas pessoas, as pessoas não compreendem. Não compreendem por quê? Aquela pessoa parecia tão bem, ele era tão animado, ele era tão feliz, ele fazia de tudo. Mas na verdade, no seu íntimo, ele escondia a sua tristeza, ele escondia a sua dor. E aí a gente precisa ter cuidado com isso. O ambiente familiar, desde a infância, tem que ser muito bem cuidado. Por quê? Porque às vezes a família cuida do seu filho, da sua criança, com uma super proteção. Ele não pode se machucar, ele não pode se frustrar,
ele tem que receber tudo a tempo e a hora. Se ele sonhou em ter uma bicicleta, meu filho quer uma bicicleta, eu vou me virar para dar a bicicleta para ele. Meu filho gosta daquele videogame, eu vou ter que comprar aquele videogame, afinal de contas, eu trabalho para isso. Eu preciso fazer a alegria do meu filho. E muitas das vezes a alegria do nosso filho não são essas coisas materiais. Não são. E todos nós precisamos saber passar pelas nossas dificuldades. Como? Saber que nós não somos os únicos no mundo. Saber que nós não somos melhores do que ninguém. Que nós precisamos aprender a esperar as coisas acontecerem. Ter o dinheiro no momento que puder e não no momento que ele queira, porque é uma frustração, mas ele precisa lidar com essa frustração, porque lá fora do mundo ele também vai receber frustrações no seu dia a dia, e se ele não souber lidar com essa frustração desde criança, ele não vai saber como agir enquanto adulto. E aí ele vai se frustrar. Ele vai achar que ele não merece viver. Porque o patrão chamou a atenção dele. Porque a mãe dele nunca chamou a atenção dele. Como é que uma pessoa estranha vai chamar a atenção? E aí a gente tem que parar para pensar. E os psicólogos percebem que algumas coisas acontecem com o deprimido, são reflexos do que ele viveu na sua infância, na sua adolescência. Ele não foi preparado para a vida, não foi construído dentro dele, meios para que ele possa vencer as suas próprias batalhas. E aí cai uma tristeza muito grande. Ele entra numa tristeza profunda, um vazio existencial. E esse vazio existencial é muito perigoso, porque pode nos levar a pensar em buscar uma saída radical, que, infelizmente, alguns dos nossos irmãos têm realizado, que é o suicídio. E nós estamos no mês amarelo, que é a prevenção do suicídio. E a melhor forma da gente prevenir o suicídio é esclarecendo. Por isso, nós trouxemos esse tema da depressão à luz do espiritismo. Alguns pesquisadores, psicólogos e psiquiatras, procuram as causas dos problemas atuais no passado. Eles já sabem disso. Eles sabem que algumas coisas que o deprimido apresenta têm relação com a sua vida no passado. Só que eles veem até a questão da criança, pode chegar até a criança, a forma que a família o educou, alguns traumas que ele teve na infância, na juventude. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 25, ele alerta-nos que esse estado de tristeza ele representa o esforço do espírito que aspira à liberdade e tenta em vão sair da prisão do corpo. Então, vai mais além, A doutrina espírita mostra mais além, porque os médicos, os psicólogos, eles veem o hoje e o ontem recente. A doutrina espírita traz um esclarecimento maior de outras reencarnações. Então, nós, no nosso íntimo, nós sabemos da existência da vida espiritual e estamos sentindo preso nesse corpo. E aí a gente quer uma liberdade, a gente cai numa tristeza. Só que essa tristeza, nós temos que ter cuidado e esclarecimento. Se eu estou triste, sem razão de ser, eu tenho que parar e analisar o que está acontecendo comigo. Eu preciso saber o que está ocasionando essa minha tristeza. Onde eu estou
com problemas. Eu estou desejosa de voltar para o plano espiritual? Peraí, vamos lá, não é assim. Porque na lei de Deus, esse corpo foi me dado por empréstimo para que eu o preserve, cuide para a minha evolução e não para que eu descarte ele e volte para o plano espiritual. Por quê? Porque no plano espiritual eu fiz um planejamento. Eu não vim para cá por acaso. Eu fiz um planejamento de que queria reencarnar como Fátima para constituir uma família, para ajudar os espíritos que chegassem ao meu lar. E assim vai, né? Outras situações, cada um no seu cada um. Mas todos nós construímos o nosso corpo conforme a nossa necessidade de tarefas a serem realizadas aqui no planeta Terra. E não é de uma hora para outra que eu tenho que ficar pensando, mas eu não vou conseguir, eu não consigo fazer o que foi escolhido para que eu fizesse. Gente, todos nós conseguimos fazer de tudo. Nós precisamos ter meta, vontade. Mas eu não consigo. Sim, se eu não estou conseguindo, algo está acontecendo comigo. Então eu preciso procurar os médicos da Terra, né? Que Deus nos mandou exatamente para que pudéssemos, através deles, nos fortalecermos para seguir viagem. E não para sair do trem antes da hora. Não é para descer do trem antes da hora. Os médicos estão aqui para nos fortalecer, para nos ajudar para a nossa caminhada. Por isso precisamos procurar os médicos. Mas se os médicos sozinhos não conseguem, como muitas das vezes não conseguem, porque a depressão também está ligada a muitas questões espirituais no nosso passado, como nós vimos. Então, como vimos no Evangelho, tem coisas no nosso passado que nos fala que a gente precisa se cuidar, não só do corpo, mas do espírito. E aí Joana de Ângeles nos traz o seguinte: se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, bem estudadas pelas ciências, que se encarregam de penetrar o problema da depressão, a ciência busca esclarecer o problema da depressão. Mas a Joana coloca o seguinte: temos que levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita para crescer na direção de Deus. Então, Joana, em Receitas de Paz, ela coloca isso, que não basta buscar somente a questão da ciência. A ciência vai ver a questão do corpo, a questão das doses hormonais, da serotonina, tudo aquilo que foi mostrado no vídeo logo no início, né? Mas nós também não somos só corpo, nós somos espírito, encarnados, não é isso? Nós somos uma alma e que carrega consigo todo um passado de culpas, de desenganos, né? Comprometimentos, e que isso tudo, em alguns momentos, nos faz trazer à tona alguns mal-estar, vamos assim dizer, que a gente precisa saber lidar. Se a tristeza não está ali na nossa frente, como quando a gente analisa a tristeza, eu estou triste porque eu briguei com meu amigo. Acabei brigando com ela, nós não estamos nos falando. Aí a gente precisa ver, tem solução essa tristeza? Tem. Qual seria a solução? Eu desistir do meu orgulho, da minha prepotência, né? Lutar contra a minha vaidade, o meu orgulho, e ir lá procurar minha amiga, mesmo que ela que tenha errado, mas eu também não soube perdoá-la, né? A minha palavra tinha que prevalecer. Então, o que eu faço? A procuro, vou buscá-la
pedir perdão, né? Dizer a ela que gostaríamos de reatar nossa amizade, pois aquela desavença não tem nada a ver. Então a gente tentar voltar às boas. Então essa tristeza vai ser encerrada. Mas tem outras tristezas que a gente não tem como explicar. E quando a gente não consegue muito explicar, podemos pensar que possam ser coisas de outras existências, mas que também podem ser solucionadas através do conhecimento de vidas, das nossas vidas, do conhecimento da lei de Deus, conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse conhecimento do Espiritismo nos acalenta, faz a gente perceber que nós estamos aqui pela grande oportunidade que Deus dá a todos os seus filhos de se redimir das suas faltas. E aí ela continua, lá no livro Vitória sobre a Depressão. A depressão é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes, praticados nas esteiras das reencarnações. Isso devendo ser tratada na sua origem. Então deve ser tratada. Então eu tenho que me perdoar. Se eu estou me sentindo culpada, triste, acabrunhada, eu tenho que me perdoar, porque Deus me perdoou. E Ele me deu a oportunidade nessa existência para que eu caminhe e não que eu fique parada. Não que eu caia num poço, caia em depressão, me sentindo a coitada, né? Não é isso. Essa oportunidade que Deus nos deu é para nós caminharmos na sua direção, na lei do progresso, né? E aí ela continua, agradecendo a Deus. Então olha como é muito importante a gente agradecer a Deus o renascimento na carne. Muitas das vezes a gente não agradece a Deus pela oportunidade. Nós somos tão autossuficientes que a gente esquece de agradecer a Deus pela oportunidade da vida, por estar aqui vivo, podendo fazer as coisas, podendo pedir perdão àquelas pessoas que a gente maltratou em outras existências, se reconciliar com os nossos inimigos. Quantos inimigos, quantos amigos nós fizemos nessa vida? E a oportunidade da reencarnação é para isso, para a gente resgatar os malefícios que possamos ter feito em vidas anteriores. E aí a gente precisa agradecer a Deus, conscientizar-se, diz Joana, da sua utilidade. Nós temos que ter consciência da nossa utilidade. Nós somos úteis, todos nós somos úteis, todos nós temos uma finalidade aqui na Terra e todas são importantes, independente do que a gente faça. Todas são importantes. E significação, combatendo os receios do passado espiritual. Então a gente precisa combater, né, os receios do passado espiritual, as questões da culpa. A gente precisa combater isso. Mas eu não vou conseguir. Por que não vai conseguir? Deus não dá a nenhum dos seus filhos uma cruz mais pesada que nós possamos carregar. Então, tudo que nós temos é porque nós podemos. Ele só nos dá o que a gente pode conseguir fazer. Mas para isso a gente precisa realmente querer. Então, mesmo que a gente esteja num tratamento com os psicólogos, a gente precisa ter consciência de que esse tratamento, muitas das vezes sozinho, não vai surtir o efeito necessário, porque a gente precisa se autoconhecer, se descobrir, né?
E aí, para isso, a gente precisa também conhecer a doutrina espírita, que ela é muito esclarecedora, que ela nos traz todas as informações necessárias, todos os ensinamentos de Jesus, a lei da reencarnação. Nós não estamos relegados ao sofrimento eterno. Nós estamos aqui para evoluir, para progredir. E a doutrina espírita tem os seus tratamentos. Como? O culto do Evangelho no lar, que é muito importante para que a gente possa ter o nosso equilíbrio. Uma vez, gente, uma vez só na semana, a gente escolhe meia hora de estudo do Evangelho no lar, com uma página, uma leitura de um pedaço do Evangelho, onde a gente vai fazer a nossa prece, vai fazer um pequeno comentário sobre a passagem que Jesus nos traz, para que a gente possa se fortalecer. Então, o culto do Evangelho no lar, o passe e a água magnetizada. Então, a gente ia à casa espírita, assistir a palestra do início ao fim, refletir sobre as palavras do expositor, estudar, ter em casa o Evangelho para reforçar a leitura, né? E o passe magnetizado, aonde os amigos espirituais podem derramar sobre nós os seus fluidos benéficos que possam nos fortalecer e nos ajudar. Mas nós estamos fazendo a nossa parte também. E aí, toda vez que uma ideia negativa passar pela nossa mente, nós temos que um recurso muito importante, que é a prece. A prece é um acalento para a nossa alma. Então, se a gente começa a entrar numa sintonia baixa, porque algumas pessoas perguntam, mas e aí? Eu já ouvi falar que a depressão está ligada à obsessão. Não é bem por aí, mas pode acontecer. Por quê? Nosso pensamento é um imã, atrai o que a gente pensa, nós atraímos para nós. Então, se eu estou num estado de depressão, triste, acabrunhado, não querendo falar com ninguém, me fechando para o mundo, para as informações, eu começo numa sintonia muito negativa, só com coisas, pensamentos negativos. E nós estamos cercados por irmãos. E esses irmãos que estão ao nosso redor, eles vão receber, né, essas ideias que nós estamos tendo. E claro que a pessoa gosta de andar com aquele que pensa igual a ele. E aí o que vai acontecer? Vão vir para o meu lado esses irmãos. Não é que eles nos queiram mal, não é isso. Eles querem ficar ali porque eles sabem que eu penso igual a eles. Então eles gostam de ficar do meu lado, triste, querem ficar também no quarto escuro, querem ficar sem falar com ninguém, então eles ficam do meu lado. E isso vai fortalecendo os meus pensamentos, mas os pensamentos deles são 2 pensamentos, 3 pensamentos negativos, né? De baixa autoestima. E aí a gente vai ficando cada vez mais preso nos nossos pensamentos. Então, por isso, Joana também coloca que evitar a hora vazia e resguardar-te da sofreguidão pelo excesso de trabalho. Então, são 2 coisas. Hora vazia. Mente vazia não nos leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho um saco vazio e um saco com sementes boas, qual vocês vão querer? Claro que das sementes, porque essas sementes boas podem germinar e trazer bons frutos. Não é isso? A nossa mente, ela precisa ter sementes boas. Então, eu preciso estar trabalhando no bem, fazendo a caridade, estudando, colhendo informações de amigos positivos, porque no momento em que eu caia
numa tristeza, eu tenho onde buscar a semente boa do Evangelho de Jesus. Então, a leitura, trazer para dentro das nossas mentes as boas informações, as orientações de Jesus, isso é de suprema necessidade, porque ninguém consegue caminhar se a gente não tem uma base. E essa base que a gente precisa ter é o alicerce do Evangelho de Jesus. Ela é a nossa base. É ali que a gente recorre para nos melhorarmos. Então, a hora vazia não pode ser na nossa existência. Nós precisamos estar sempre sendo produtivos, mas também cuidado para não exagerar, porque tem pessoas que levam uma coisa ao pé da letra, então exageram, e exagerando também vai prejudicar o nosso corpo. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. E todos os problemas pelos quais estivermos passarmos com resignação, por saber que Deus é o nosso Pai maior, de amor e bondade, e que nos ama, e que nos quer bem, e que Ele sabe que aquilo pelo qual estamos passando, aquela dificuldade, vai ser bom para o nosso crescimento espiritual. O equilíbrio não tomba nas redes bem urdidas da depressão. Ela não tomba lá na depressão, porque ela tem um alicerce. Ela tem um alicerce aonde ela vai conseguir se sustentar. Uma coisa importante também, não cultives e nem fujas da tristeza. Aceite-a, retirando o melhor resultado da oportunidade de refletir seu comportamento, estando sempre experimentando atitudes positivas e renovadoras. Então, às vezes a pessoa diz, você está triste por quê? Você não pode ficar triste. Gente, depende. A tristeza, ela é necessária em alguns momentos. Passar por um luto é triste, né? Você perdeu um ente querido, então você está passando por um luto. Então você está em sofrimento, você está triste, mas a gente precisa saber passar por esse sofrimento. Eu não posso ficar remoendo essa tristeza eternamente e culpando Deus por ter tirado aquela pessoa de mim. Porque Deus não tira ninguém de ninguém. Porque aquelas pessoas que estão ao nosso lado, elas estão para nos ajudar na nossa caminhada. E chegou o ponto aonde a gente precisa caminhar sozinho. E aí a gente tem já fortalecimentos necessários para esse prosseguimento. E ela precisa também continuar na sua caminhada. Olha o egoísmo. Se um condenado, uma pessoa que praticou coisas erradas aqui na Terra, foi condenado à prisão e ficou 10 anos preso. Cumpriu a sua pena, fez tudo direitinho, bonitinho, e aí um belo dia é o dia da sua liberdade. Aí o juiz fala assim, ah não meu filho, você fez tudo bonitinho, você é um ótimo presidiário, eu vou te dar mais 5 anos. É justo? É justo essa pessoa ficar mais 5 anos só porque ele fez o bem? Só porque ele praticou boas ações? Não é. Então, não vamos deixar de ser egoísta e querer ser Deus. Porque Deus, Ele sabe das coisas. Nós supomos saber, né? Nós supomos, mas a gente não é Deus. Então, a gente precisa ter fé. Todos nós ficamos tristes, né? Todos nós temos tristezas. E Chico Xavier também ficava triste. Só que quando Chico ficava triste, Emmanuel chegava perto dele e falava assim, Chico, para o que você está fazendo. Para o que você está fazendo e vai dar uma voltinha ali na periferia, vai passear um pouquinho, vai. E aí Chico saía, ia passear, ia andando, olhando as casas, conversava com um, conversava com outro, via a tristeza e os problemas de cada um, voltava para casa e aí ele descobria
que ele não tinha motivo para estar triste, que o que ele estava sentindo era tão pequenininho em relação às dificuldades daqueles irmãos, que ele falava assim: meu Deus, obrigado por eu poder ter ido ver os meus irmãos, por ter podido levar uma palavra amiga a um coração aflito. E é isso que a gente precisa fazer. Sair de dentro de nós e olharmos à nossa volta. Mas, para que isso possa acontecer, a gente precisa ter uma força que nos traz Deus. Precisamos ter a fé, acreditar em Deus, acreditar na sua bondade, na sua sublimidade, no seu amor. Eu vou passar um videozinho pequenininho, de 3 minutos, mas vamos prestar bastante atenção na mensagem desse vídeo. E aí? Gostaram? O que acharam? Viram como é difícil para a pessoa que está deprimida? Ela se sente exatamente naquela bola, né? Que ela não deixa o outro chegar perto dele. Mas vocês repararam que teve uma pessoa que conseguiu chegar perto dele? Mesmo ele naquela redoma. Como que ele conseguiu?
Através da prece, isso mesmo, através da prece, pedindo a Deus, nosso Pai maior, que acalentasse o coração daquele irmão. E aí ele conseguiu penetrar naquela bolha e dar a mão a ele. Mas vocês também viram que ele ficou feliz, não foi? Cumprimentou várias pessoas, ficou super feliz porque estava conseguindo. Mas ele sabia também que precisava de ajuda, porque tinha momentos que ele caía, tinha momentos que ele não estava firme, né? E vinha um medo, ele ainda continuava naquela bolha. Mas aí ele foi aonde? Psicólogo, que vai também ajudar a gente na nossa caminhada. Então a fé, né? Pensamento em Deus, mais a ajuda dos médicos da terra, unidos, vão nos fortalecer, nos fortalece. E aí a gente um dia consegue arrebentar aquela bolha e viver a vida como ela é, que é linda, que é bela, que Deus nos deu essa natureza belíssima e que muitas das vezes nós não olhamos para o céu, não olhamos para as árvores, não olhamos para as flores. E para o deprimido conseguir sair dessa bolha, conseguir se modificar, se melhorar, ele precisa respirar o ar da natureza, olhar para o irmão, que muitas das vezes está em pior situação do que ele e que está feliz, porque ele confia no Pai, ele acredita no seu amor. E todos nós podemos acreditar, todos nós podemos confiar no amor divino, porque o amor de Deus é sublimidade, é tudo na nossa vida. E André Luiz, no livro Busca e Acharás, ele traz para a gente algumas reflexões importantes para que a gente fique pensando em como agir. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Que lindo, né? Então, se eu me sinto parada à beira de um desânimo, aceleremos o nosso passo. Busquemos ajuda aonde ela está. No Evangelho, na prece, no ombro amigo, acolhedor, que vai nos esclarecer. E na oração, principalmente. Orar a Deus, pedindo ajuda, porque cada um de nós temos o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, o nome que a gente queira ter. Ele está ali do nosso lado. Então, a gente precisa pedir ajuda a eles. Pedir. Outro dia desse, estava ouvindo uma palestra, que essa pessoa, ela estava em um estado de depressão. E aí, ela, no sonho, ela se sentia presa. Dentro, só via uma parede escura na sua frente, só uma parede escura na sua frente. E ela começou a entrar em desespero com aquela parede, daqui a pouco ela escuta, ela pensa em Deus, meu Deus, me ajuda a sair desse lugar escuro onde eu me encontro, me ajuda, Senhor. E aí veio uma vozinha no ouvido dele dizendo assim, vire-se. Ele, eu estou numa parede escura, num lugar escuro, eu me virar, você está maluco, me virar. E novamente, vire-se. E quando ele se virou, ele viu a luz. Ele viu que ele só estava na frente de uma parede e que ao redor dele estava cheio de luz, cheio de saídas, de lugares para onde ele poderia caminhar. E aí ele vira para o mentor e pergunta, por que você não me disse isso antes? Que era só eu me virar. Você não me perguntou, você não me pediu ajuda. Então é isso, gente. A gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Eles estão ali para nos ajudar, mas eu tenho que dizer para ele que estou precisando de ajuda. Eu tenho que deixar de ser orgulhosa, né? De achar que eu sou autossuficiente. E
aprender com os ensinamentos de Jesus. Mateus nos traz, no capítulo 11, versículo 28, a seguinte passagem, que Jesus nos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus disse: Vinde a mim que eu vos aliviarei. Então nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos fazer o primeiro movimento para a gente poder se melhorar, para a gente poder progredir. Precisamos ter o desejo de e a vontade de fazer, tá? Jesus está à nossa espera. Jesus está ali nos esperando de braços abertos. Então que essa noite, senhores, possamos sair daqui pensando na nossa vida, na nossa existência, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por todas as oportunidades dessas reencarnações que tivemos e que ainda vamos ter, pois o progresso é longo, né? Nós temos muita estrada grande ainda para percorrer e não podemos ficar estacionados, nós precisamos caminhar, tá bom? E que Jesus possa nos amparar. E para tal, vamos fazer então a nossa prece de agradecimento a Deus. Fechamos os nossos olhos. Jesus querido, Mestre de infinita bondade, sabedores do Teu amor, da Tua bondade, Deus nosso Pai de infinita bondade, agradecidos, Senhor, estamos essa noite por ter a oportunidade de mais um pouco estudar o Teu Evangelho e os Teus ensinamentos. Que essa luz divina, Senhor, possa penetrar a cada lar, a cada irmão que esteja nesse momento, nas suas dificuldades, da sua existência. Que eles possam levantar os olhos para Ti e encaminhar na Tua direção, pois sabemos da Sua bondade e do Teu amor infinito, que está sempre a nos esperar, de braços abertos, como aquele filho pródigo que retornou ao seu lar. Ampara, Senhor, e nos proteja, hoje e sempre, graças a Deus.